Olá, bom dia. Hoje, sexta-feira, dia 4 de março. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos que o Espírito Santo venha em nosso auxílio e nosso socorro, iluminar os nossos pensamentos, controlar as nossas palavras e encher o nosso coração de muita paz e amor. Hoje, a reflexão que nós vamos fazer se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, no capítulo 9, versículos de 14 a 15. Naquele tempo, os discípulos de João, dirigindo-se a Jesus, perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus, e os teus discípulos não? Jesus respondeu: podem os amigos do esposo estar tristes enquanto o esposo está com eles? Dias virão em que lhe será tirado o esposo, então eles jejuarão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, nessa primeira sexta-feira do mês de março, dia em que nós dedicamos ao Sagrado Coração de Jesus, peçamos a esse coração santo e chagado, que nos dê todo o discernimento possível para vivermos bem essa quaresma, para que nós possamos ser fiéis ao esposo que já não está no meio de nós nesse tempo quaresmal. Esse tempo quaresmal que serve para nós, para que possamos fazer a oração, o jejum e a penitência de uma maneira diferente do restante do ano. A Igreja nos propõe que nesse tempo de quaresma nós possamos ter uma reflexão e se aproximar ainda mais de todo o sofrimento que Jesus teve por amor a cada um de nós. Na leitura de hoje, uma leitura curtíssima, nós vamos ouvir até os discípulos de João questionando o porquê os discípulos de Jesus não jejuavam. Os discípulos de João não entendiam ainda quem era o Cristo, quem era o Jesus. E Jesus, de uma maneira simples, explica para ele que estando com o esposo não há motivos para se entristecer. A tristeza será quando a distância do esposo existir, porque o esposo já não vai estar mais no meio dele. E assim, Jesus sinaliza aos discípulos de João quem é ele. Ele é o Senhor dos senhores, aquele que havia de vir e que foi anunciado pelo próprio João Batista, para que os discípulos entendessem que Jesus estava no meio dele e esse mesmo Jesus era o próprio Deus encarnado. Os discípulos de João, quando tiveram a morte do seu mestre, ficaram perdidos e seguiam os costumes daquela época dos judeus, principalmente porque os próprios discípulos diziam que os fariseus faziam daquela maneira. E fica claro que os discípulos de João abandonaram aquilo que João anunciou por muito tempo, que o próprio Deus haveria de vir, que seria ele quem traria uma nova vida, aquele que havia de sofrer, mas que daria a libertação ao todo o povo de Deus. Jesus, naquele tempo, no meio deles, não havia motivos para jejuar, mas hoje a Igreja nos pede que façamos esse recolhimento, porque recordamos em o momento em que Jesus caminha para a sua paixão, para a sua morte, e então aí sim festejaremos na sua ressurreição, na Páscoa de Cristo. Que nós possamos entender que hoje é tempo de jejum, hoje é o tempo de oração, hoje é o tempo de penitência, que nós possamos fazer de uma maneira maior, de uma maneira única,
vivendo essa quaresma da maneira com que a igreja nos pede que nós vivamos, para que essa experiência dessa quaresma seja única, porque nós não sabemos o dia de amanhã, o que temos é o hoje, e o hoje nós precisamos viver bem. É muito interessante, porque quando Jesus fala que depois que o esposo for tirado do meio deles, então eles jejuarão. E hoje nós sabemos muito bem que a igreja nos pede esse jejum por grande compaixão que nós devemos ter ao nosso Senhor e Salvador. E é com o coração contrito, é com o coração humilde que nós precisamos viver esse grande momento da quaresma, esse grande momento que a igreja nos propõe, para que nós possamos entender bem tudo aquilo que Jesus sofreu. Sofreu porque Ele se entregou por mim, por você. Esse Jesus que nos ama de maneira maior. E Ele sabia muito bem que, trazendo essa declaração de amor a cada um de nós, mesmo sofrendo, mesmo passando tudo porque Jesus passou, Ele iria abrir o reino de Deus, abrir o reino dos céus para a nossa salvação. Que nós possamos viver esse tempo de quaresma da maneira como a igreja nos pede, respeitando o jejum, em momentos de oração mais profundo, fazendo penitência. E é muito importante que nós precisamos também entender que a penitência deve ser uma coisa que realmente nós fazemos e temos dificuldades de abrir mão. Não quando nós falamos que vamos fazer penitência porque nós vamos deixar de fazer fofoca ou falar mal do outro. Isso é pecado. Isso nós devemos parar de fazer. A penitência é sobre aquilo que nós fazemos e que é muito difícil. Quem tem um vício, quem tem algum tipo de rotina que não é agradável a Deus, mas nós precisamos entender aquilo que realmente nós vamos entregar como penitência ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e daquilo que é pecado, que vai nos levar à morte. Peçamos que o Espírito Santo, cada vez mais, traga para nós, em nosso coração, em nossos pensamentos, o discernimento para que possamos viver melhor, possamos viver da maneira como Cristo gostaria que vivêssemos. E então, através do Espírito Santo, nós possamos aprender que esse tempo de quaresma é um convite que a igreja nos faz. É um convite que nós temos, que nós recebemos todos os anos para se aprofundar e receber todo o amor de Jesus. Deus abençoe a todos. Tenham uma ótima sexta-feira e até amanhã.